Não se atreva. 50 dia. Não sei. Porto Alegre. Nós chegamos na hora de esculhambar já. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do A Hora dos Saldanhas. Esse episódio que às vezes parece um dia da marmota, mas não é. A gente tá aqui assim nesse clima relaxado, contente, porque estamos muito contentes que, além dele se for, agora ele também está inelegível por outros 8 anos. Então, feliz 1º de julho de 2023 para vocês. Comigo aqui, meu colega Ivo. Tudo bem, colega Ivo? Contente? Muito bem. É isso, é um estorvo a menos. É o primeiro passo, mas vamos lá. E também com a gente o Obi-Wan de Porto Alegre, nosso grande amigo Vitinho. Boa noite, Vitor. Hello there. Boa noite, estamos aqui comemorando então que este canalha ficou inelegível até dia 1º de outubro de 2030. Mas já é um começo, como disse o Ivo. Esse troço tem que continuar, porque esse tipo de direita não pode ser, não dá para baixar a guarda com esses loucos aí. Eu fico muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito inelegível! E primeiro passo, e vamos com calma, né? Sem coisa atrapalhada, sem, né? A gente não está esperando aqui um julgamento estilo Sérgio Moro, estilo Lava Jato. Aqui tem que ser um nível Alexandre Moraes, PDF, tudo organizadinho, com fotinho, Polícia Federal, sem avacalhação. Aqui vai ter que ser a coisa séria. Aqui que aí quando cai, vai, né? Vai puxando toda aquela linha. Mas então Só uma lembrancinha, na época do Collor, se dizia, fazendo um versinho, né? Impeachment é pouco, cadeia para esse louco. Me lembrei disso agora, não sei porquê. Agora o Vitinho me deixou nervoso. Porque até o 1º de outubro de 2030, e se a eleição cair no dia 2 de outubro... A eleição de 2030 vai ser no dia 6 de outubro, porque é no primeiro sábado do mês, certo? Ah, meu Deus. E tem uma polêmica jurídica que tu percebeu aí, foi exatamente isso, tá? A polêmica é, se o cara está elegível no dia da eleição, ele pode ser candidato? Porque para registrar a candidatura vai ter que ser alguns meses antes. Tem polêmica jurídica sobre isso, é um fato meio... É isso que eu ia perguntar, porque para se postular tu tem que ter idade, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser ficha limpa. Isso é outra questão, André, tá? Isso é outra questão. A ficha limpa, a lei da ficha limpa pega o cara condenado por colegiado, mesmo que, por exemplo, reverta no STF. Enquanto não reverte, ele está condenado, mesmo que não transitou em julgado ainda, para efeito de eleição, ele não é mais ficha limpa, tá? Ok. Nós temos um trágico exemplo do Lula que foi, ao arrepio da lei, foi preso sem trânsito de julgado. Isso não pode, mas se tornar inelegível, pode. E para você que recém chegou aqui, esse é o podcast A Hora dos Saldanhas, que sai todo fim de semana pelos melhores agregadores de podcast. Quando eu falo melhores, é claro que eu não estou incluindo Spotify, ou pelo nosso canal aqui no YouTube, o A Hora dos Saldanhas, que vocês podem buscar ali na barrinha de pesquisa do YouTube por @Saldanhas. Então, se vocês estão ouvindo a gente pelo podcast, vai ter o link para o YouTube. E se você está assistindo pelo YouTube e quer ouvir lá no podcast, quer ver episódios anteriores, o link também vai estar aqui na descrição. E uma coisa que eu ia dizer, que é o engraçado e interessante do YouTube, é que, Vitinho, faz muito tempo que a gente não grava junto, não é verdade? Mas até parece que foi ontem, mas semana passada teve um episódio que estava apenas no podcast, que teve uma versão YouTube que foi lançado, que foi os 250 anos de Porto Alegre. Não foi sábado passado, óbvio, foi um relançamento versão YouTube. Ouvindo de novo, parece que a gente gravou semana passada, mas na verdade a tua última participação aqui faz um tempo já, né? Faz. E elogios
para o Machete aí, que ficou excelente. Ficou excelente a reedição do programa, ficou muito bom, cheio de música, cheio de coisa, ficou bem legal. Com imagens ficou bom acompanhando as coisas que a gente falava, com algumas imagens, ficou bem legal. Ficou boa mesmo. Eu vi, na verdade, a versão do YouTube e gostei muito, ficou bem bacana. Porque tem essa, né? No YouTube, por que você vai ouvir no podcast? O podcast você não precisa estar, né, assistindo a tela para ouvir o podcast. O podcast vai sempre ter muito mais música ou trilha sonora, porque não tem, né? Mas no YouTube ele tem a questão de direitos autorais, ele derruba o vídeo ou bloqueia o vídeo. Então, foi um trabalho de encontrar as músicas que a gente citou das páginas oficiais dele, porque elas também estão linkadas no episódio. Então, né, e sempre dizer, se você gostou, visite a página desse cantor, né, e prestigie o trabalho dele ou dela, e encontrar a música que eles tinham deixado liberado. Então é como tu fazer um trabalho, uma tese, né? Tu dá a referência da onde que aquilo tá saindo e aquela referência é publicável. Porque aí fica o desafio, porque ele tem que fazer o inverossímil, o episódio inverossímil, que também a gente falou bastante sobre música, né? Tem várias músicas ali. Esse é um outro desafio para o Machete agora, que foi o primeiro episódio, eu acho que o Vitinho participou com a gente, né? Como tu bota apelido em mim, né? Inverossímil, Richard Dreyfuss e esse outro que eu não sei nem quem é. Quem? O Machete? Não, o Machete é o editor. Não, o Obi-Wan? Já me explicou, mas eu não me lembro quem é. Hello there. Vitinho, se tu não sabe quem é o Obi-Wan Kenobi, a gente não tem que dizer da onde que tu veio, porque, tipo assim, não existe galáxia no universo que alguém não conheça. O Alec Guinness, tu não lembra do Alec Guinness quando ele fez o filme do Star Wars? Sim. Então. O nome do cara era Obi-Wan? Obi-Wan Kenobi. O personagem? Isso. Eu não me lembro disso, eu vi esse filme. Sim. Não, o negócio esse filme saiu lá em 76? É intergaláctico, interestelar, quer dizer, vou dizer assim, de que planeta tu veio? Não tem planeta aqui. Não vem com história de Inter aqui, não. E esse episódio aqui a gente está dedicando para todas as pessoas sofridas que trabalham muito, né? Que fazem horas extras, né? Sem estar recebendo, só depois a gente acerta, que vai trabalhar doente, né? Que faz tudo pela companhia. Siga no seu trabalho, fazendo o seu chefe virar rico, porque um dia ele pode entrar numa aventura num submarino, ou para o espaço, ou para o Everest, e aí você conseguiu realizar os sonhos dele, tá? E talvez os seus. Não é dedicado para aquelas pessoas que, quando sobra um dinheirinho, resolvem fazer um Pix pro Bolsonaro. E às vezes até se enganam, em vez de mandar um dinheirinho, mandam 3.500. Esse episódio não é para vocês, viu? Bem, amigos, terminou. É a fase do quem ganha segue, quem perde vai embora. Esse negócio do Pix aí tá ficando. Esse negócio da vaquinha tá ficando desmoralizante, né? A Zambelli fez uma vaquinha lá, e aí, para pagar os processos dela na justiça. Arrecadou um dinheiro e no dia seguinte viajou para a Coreia do Sul, lá, para um negócio e tudo mais. Ficou muito suspeito a pessoa fazer uma vaquinha para pagar processo que não tem e vai fazer uma viagem internacional logo depois de ter arrecadado dinheiro. O Chorãozinho do Dallagnol também fez a mesma coisa. Fez uma vaquinha, não Deus, foi emissários de Deus, depositaram dinheiro para ele pagar os processos dele na justiça, e ele viaja para os Estados Unidos, né? Então está ficando meio manjado esse truque aí, ó. Eu não tenho dinheiro para pagar meus processos, me ajudem aqui. Eu vou viajar amanhã. Mas tu viu? Eu acho que esse episódio também pode não ser dedicado àquele sujeito que eu li no jornal essa semana, mas não me lembro o nome nem de onde ele é, eu acho que é gaúcho, que fez um testamento deixando tudo que ele tem para o Neymar.
Ai. Isso é verdade, tá? Isso não é, Mesmo gesto. isso não é Eu ia piada. fazer- parece que ele é gaúcho. Ah, Porque ele depende, disse se que ele deixou um monte admirava muito ele. de conta de dívida que ele tem em ajuizado. Ele Não queria que se ele Agora, herda a acredite. dívida, viu? Não se herda a dívida, tá? Hã? o Vitor, isso teria que ser matéria para o direito, sim, para o direito público, assim, deveria ser proibido, né? Eu sei que a liberdade individual, a liberdade de propriedade, tudo mais, está consagrado no Estado e no sistema que a gente vive atual. Mas deveria ter uma regulamentação que uma pessoa que não tem herdeiros, que não tem nada, e vai deixar a sua herança, ela teria que ter um mínimo de compromisso social, não? E como é que tu vai deixar para uma pessoa que é mais rico do que tu, né? Tu vai deixar para uma pessoa que não é teu parente, não é teu conhecido, é mais rico do que tu. Então tu teria a obrigação humanitária, moral, né? E aí o Estado deveria intervir nisso, né? Diz, não, para esse cara não vai, porque ele já é rico, ele não precisa de herança. Ele já tem herança para deixar para os tetaranetos dele. Então, esse dinheiro tem que ser revertido para uma causa social, para uma entidade de assistência a idosos, a órfãos, Ah, a mas quem deixa crianças. herança não fez as Eu quero contas falar direito. sobre isso, já que eu fui citado. Vai. Tem um outro caso ocorrido há décadas atrás, eu acho que uns 20 anos, que um cara deixou a herança, e esse era porto-alegrense, para o cachorro. Isso juridicamente não pode. E ele, o que ele fez? Ele deixou para uma pessoa, ou ele fez um testamento com encargos. É fulana de tal, mas estes bens pertencem ao Rex, sei lá, o nome do cachorro. E ela tem que cuidar dele. Mas ele deixou os bens para o cachorro. Mas assim, Ivo, os liberais gostam de dizer isso, de liberdade Ai, que individual susto, e pensei tal, que ia falar mas a dos liberdade liberatos. individual não é absoluta, tá? Tem coisa que tu não pode fazer, inclusive o direito à propriedade. Ele é relativizado pela função social da propriedade. Se é aplicado ou bem aplicado ou mal aplicado, isso é outra coisa. Mas está escrito na Constituição, o direito à propriedade não é ilimitado. Aliás, nenhum direito é ilimitado, inclusive o direito à vida. Né? Não existe a legítima defesa, eu posso matar alguém em legítima defesa. Ei, calma, que esse tema tá ficando um pouco pesado Não estou aqui. sugerindo. Mas isso é papo de direito. O que eu ia falar também é o Não de seguinte, direita, mas de direito. se o cara deixou herança, ele não soube fazer as contas direito. Porque aqui ganhou, aqui se gasta. Vai deixar para os outros depois. Que se lasquem. E o cara pode deixar para quem ele quiser metade dos seus bens. Para quem quiser, não precisa ser parente. Metade dos seus bens. A outra metade é herança necessária. Quem vai para os filhos. Mas sabe por que ele deixou pro Neymar? É porque ele deixou, porque o Neymar é um menino. Mas vamos falar gente que é rica e que fica gastando dinheiro à toa. Eu comecei com essa brincadeira. Vamos embarcar aqui no nosso Yellow Submarine. Sim, a gente vai falar dos ricos que morreram no submergível. Por que a gente não gosta de rico? Não, mas é que é um assunto, né, que está em foco. Eu queria aqui chamar essas duas mentes brilhantes para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, porque semana passada não teve episódio, entrou o episódio de Porto Alegre, né? E aconteceu esse negócio aí do submergível, que morreram 5 pessoas, né? Quando estavam tentando visitar o Titanic. E eu já falei aqui uma vez, eu acho que assim, ó, não existe competição de solidariedade. Eu acho que a solidariedade ela é infinita dentro do coração de cada pessoa, mas também ela é finita em recurso e tempo. Então, se a pessoa colocou uma mensagem, escreveu alguma coisa porque aconteceu em Paris, não é em detrimento do que aconteceu em Mariana, entendeu? Porque tu pode separar, tu pode ser solidário, não precisa ser solidário 100% com todo mundo, tu não botar uma coisa, uma bandeirinha de um lugar, não quer dizer que tu não é solidário com aquela dor. Mas o que realmente essa vez me chocou é porque essa tensão excessiva para essa notícia, né, enquanto a gente tem na Grécia aí um naufrágio de 700 pessoas tentando fugir dos seus países, indo para a Europa e
põe uma nota e já tá. E enquanto esses caras que pagaram uma fortuna, sim, claro que é uma fortuna. O cara paga o quê? Quanto que era? 120, 250 mil? 250 mil dólares, dá 1 milhão e pouco de reais. De lules. O cara pagar 250 mil é dinheiro para fazer essa aventura, né? E tem tanta gente se lascando aí no mundo. Então, mais pela notícia, eu acho que pela crítica da coisa. Por isso eu queria conversar com vocês a respeito disso e queria ver o que vocês pensam a respeito. Quem vai se arriscar? Quem começa aí primeiro? O Ivo. Dizia o Rousseau, o homem é bom por natureza. O que degrada o homem, o que o torna mal, é a sociedade. E uma das coisas que torna a sociedade corrompível, né, que corrompe, seria a propriedade privada. Então, partindo deste pensamento do Rousseau aí, a gente passa para um outro pensador chamado Jesus Cristo. É mais fácil. Lá vem ele, tu tá muito cristiano ultimamente, colega Ivo. Eu ando muito cristão, muito cristão. Mais demais. É o revival isso? Não, não é o revival. É que, tipo assim, ó, eu ando muito cristão porque os cristãos que estão aí não estão valendo um cristão furado, entendeu? Inclusive, essa semana aí, ontem, eu acho, ontem, essa semana, tomou-lhe uma lambada aí na CPMI aí, dos atos golpistas, né? Que o cara colocou uma bomba e o cara era evangélico, né? E aí um pastor lá, deputado, falou assim, eu tô apavorado com o senhor, né? Porque a gente prega a defesa da vida, e o senhor lá vai me botar uma bomba, e o senhor diz que vai na igreja, e é evangélico, mas deixa pra lá. Mas então, um pensador chamado Jesus Cristo falou, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque é isso, primeiro é um turismo mórbido, né? Para te ver os sapatos, para te ver as coisas das vítimas, né? Das pessoas que morreram lá. Segundo que esse tipo de turismo, como tu falou aí, tem o Everest, tem na época da Guerra da Bósnia tinha gente que fazia turismo para ir ver a guerra, para ir ver gente tomar tiro, para viver essa emoção. Ou seja, o cara tem tanto dinheiro, não tem como gastar o dinheiro que tem, e aí procura achar emoções, procura achar algum interesse na vida e algum interesse caro na vida, desconsiderando milhares e milhões de outras vidas. Então o cara poderia fazer alguma coisa com esse dinheiro que está sobrando muito para ele. E olha, não estou dizendo que sim, tu tem dinheiro, tu não vai te divertir, tu não vai fazer alguma coisa para ti, todo mundo faz. Né? Não é aquele falso moralismo gastar. De que todo meu dinheiro eu vou doar e não sei o quê. Não é isso. Minha herança vai para uma instituição de caridade. Agora tem coisas que são obscenas. Tu gastar uma quantia obscena numa coisa fútil, numa coisa perigosa. E o que acontece muitas vezes com esse tipo de turismo é que os caras vão lá fazer a aventurinha idiota deles, colocam numa enrascada, ficam perdidos, ficam numa situação de risco, e aí tem que Estado mover fundos, mover pessoal, trabalhadores, pai de família que tem que sustentar a sua família, que tem aquela sua profissão, para arriscar a sua vida para resgatar o bonito lá, né? Com Forças Armadas, aí tem avião da Marinha, tem barco, aí tem bombeiro, aí tem helicóptero, aí tem toda a equipe de resgate, tudo pago pelo Estado. Para resgatar o cara que reclama que o Estado é muito grande. Exatamente. Resgatar o cara que acha que o Estado é grande demais. Né? E que achava que tudo tinha que ser privatizado. E aí, quando ele vai numa coisa privatizada 100%, ele se lasca. Aí ele pede o privado. E aí ele bota em risco a vida de outras pessoas que tem que tentar salvar ele, né? E isso que tu falou também é essa balança, né, desequilibrada nossa, da sociedade, da mídia, de todos nós, né? Porque realmente é aflitivo de saber que tem pessoas que estão numa situação de que elas estão com a ampulheta, com a areiazinha ali, correndo, né? Então o cara está preso num lugar,
se não achar ele em 48 horas, 70 e poucas horas, o cara vai morrer fatalmente. Então, isso causa uma apreensão coletiva, uma expectativa coletiva. Mas quantas horas ficaram as pessoas nos barcos, ou que ficam nos barcos, ou que ficam à deriva, e que os barcos naufragam dessas pessoas refugiadas? Há quantos meses essas pessoas estão lá na vida delas, cotidiana, passando risco, passando perigo de cair uma bomba, de entrar um grupo armado, entendeu? Há quantos meses estão em insegurança alimentar a ponto de se jogar numa aventura arriscada, numa jornada completamente arriscada, juntar todas as economias, tudo que tem de pessoas duvidosas, né? Às vezes até criminosas, para tentar salvar a sua vida, para tentar recomeçar a sua vida em outro lugar, mesmo sofrendo o risco de morrer. Às vezes não, né? 100% Sim. das vezes são criminosos, né? Sim. 100% das vezes são criminosos. Claro que tu pode falar, com certeza. Fechei. Eu quero sublinhar isso que o Ivo disse, é uma parte do conteúdo, aliás, concordo com todo, mas eu quero sublinhar uma parte. O fato desses caras bilionários se meterem numa aventura dessas, perigosa, com um equipamento que já tinha sido condenado por vários técnicos no assunto, inclusive um que foi demitido da empresa, e depois o Estado gastar muito mais do que eles gastaram atrás deles. Isso é uma metáfora do capitalismo. O grande empresário privado, quando passa necessidade, se socorre do Estado, e o Estado o socorre, porque o Estado também está a serviço, em grande parte, da iniciativa privada, né? É uma metáfora do capitalismo, isso é um troço de doido. E essas pessoas que se arriscaram para tentar salvar esses caras são profissionais, eles não tinham escolha, o Estado os mandou para lá, são militares, são bombeiros, são mergulhadores, etc., que tinham que ir para lá, eles não tinham escolha, assim como os imigrantes que o Ivo citou, que fogem da fome, que fogem das guerras, etc., eles não têm escolha. Ninguém se joga no mar numa balsinha com 4 tocos atados um no outro para atravessar o Mediterrâneo, por quê? Por prazer, coisa que os caras lá estavam lá por prazer e porque queriam fazer aquilo, tinham a opção de não fazê-lo, não vai gastando essa fortuna de dinheiro. E assim, eu concordo que as pessoas têm direito a usufruir do seu patrimônio, fazer se divertir, beleza, ninguém é franciscano, né? Usando uma corruptela dos franciscanos. Sim, e ninguém aqui é falso moralista, porque... Claro, agora, tem esse contraste absurdo. E esse dinheiro que foi gasto com o resgate desses caras podia ter usado em coisas muito mais interessantes, ia salvar muito mais gente, inclusive da morte, por fome, por afogamento, etc., se fosse usado em algo, né? E eles poderiam dar, porque se o cara gastou 250 mil ali, dólares, 250 mil dólares, $1 milhão e pouco de reais, ele tem muito mais do que isso, né? E aí eu quero citar, não diretamente ligado ao caso, mas ligado à ganância dos milionários, um outro filósofo, já que está na moda citar filósofos, né? Chamado Renato Manfredini Júnior, também conhecido como Renato Russo, que disse, né? Quem tem mais do que precisa quase sempre se convence que não tem o bastante. É um outro filósofo, né? E assim, eu acho que, repito, isso é uma metáfora do capitalismo, isso é assim, isso acontece assim no capitalismo, e quando acontecem coisas como essa, mais contundentes, né, às vezes o debate vem à tona. Nos Estados Unidos está tendo muito debate sobre o dinheiro utilizado para isso. Está tendo muita confusão lá. Eu vi esses dias um jornalista falando sobre isso, um jornalista que vive lá, dizendo que está havendo muita revolta com o dinheiro que o Estado gastou, sendo que falta dinheiro para pagar salva-vidas, falta dinheiro para pagar uma série de profissionais, eles pagam uma miséria e aí ninguém quer trabalhar numa função perigosa, que exige técnica, treinamento, etc., por um valor irrisório, por os padrões norte-americanos. Então, os norte-americanos que estão reclamando em causa própria também, é claro, mas isso é natural. Então, eu acho que isso é um absurdo, isso que aconteceu, e aí que ninguém está falando, e seria uma obviedade falar, vamos festejar a morte dos caras, não é esse o caso, e isso nem seria tema para debate. A questão do debate é isso que nós estamos falando aqui. Esse dinheiro podia ser melhor empregado, essas futilidades perigosas que os bilionários gostam de fazer, isso é ético, isso é moral, isso não é ilegal, mas isso é ético, isso é moral, de quem diz que quer o bem dos outros, e todo bilionário diz isso, né, que se preocupa com os pobres, etc., mas é impressionante, podiam ter feito coisa melhor. E outra coisa, tem aí questões de legislação, de responsabilidades estatais.
Como é que pode um troço desses, uma cápsula dessas, que já tinha sido denunciada como insegura, como é que pode navegar na tranquilidade assim? Expondo a risco quem está dentro dela e expondo a tudo isso que nós estamos falando. Expondo a ter que ter uma ação estatal com dinheiro público para tentar resgatar as pessoas. Então, tem que ter um tipo de controle com isso. Não é suficiente dizer que estavam em águas internacionais. Aquele produto foi fabricado em algum lugar, né? Se tu vai fabricar aqui, saiu de algum lugar. Se tu vai fabricar um produto aqui no Brasil, sei lá, um isqueiro, tu vai passar por protocolos de segurança, por legislação, etc., e por, teoricamente, fiscalização, né? Que nem sempre funciona. A Boate Kiss é um bom exemplo disso. A Boate Kiss, a tragédia da Boate Kiss não foi por falta de lei que ela aconteceu, foi por falta de fiscalização. Ou coisa pior, ou coisa bem pior do que isso, né? Então, eu acho que também tem essa questão para colocar. Por enquanto, era isso. Depois eu quero falar um pouco sobre outras futilidades de milionários, por exemplo, o Everest. Sim, a gente vai falar, com certeza. Não, e também que a gente entende, porque como o tema é o Titanic, é o Titanic, né? É uma coisa muito mediática, não é uma coisa que acontece todo dia. Então, ele vai cativar uma atenção da mídia maior, né? Mas eu também cheguei a um ponto que eu vi os caras colocando assim, um psicólogo, como é a reação de uma pessoa em pânico em ambientes fechados, assim, a chamada. Então, assim, já é uma capitalização em cima, sabe? Já chega a ser até um sadismo. Aí, como é morrer quando uma câmera implode? Sabe? Cara, não deve ser legal, mas acho que não é o tipo de conteúdo para uma pessoa estar divulgando. Eu acho que sim, existem pessoas que têm patologias e têm doenças, mas também elas encontram um prato muito fértil para se retroalimentarem dessa enfermidade que elas têm. Porque um cara que vai fazer um vídeo descrevendo como é que é a morte de uma pessoa dentro de uma cápsula dessa, no mínimo, ele é meio sádico, sabe? Então, essa exploração que é a questão. É que, de novo, todo mundo aqui gosta de viajar, a gente até antes estava falando sobre férias, gastamos em férias, não é questão do gastar o dinheiro, a questão é a hipocrisia da maioria das pessoas que têm dinheiro para gastar 250 num passeio desse, é que sempre critica o governo, mas quando se vê em mais lençóis, é o governo que tem que resgatar. Eu trouxe aqui uma pequena ilustração aqui, só para a gente ter uma ideia mais ou menos. O Titanic está afundado a 3.800 metros. Em alguns lugares é 4.000, mas no geral colocam 3.800. Deve ser porque ele tem duas partes dele, né, que separou. Então só para a gente ter uma ideia. Uma baleia, o mais fundo, acho que eu comecei de baixo para cima, vamos começar lá de cima para baixo. A gente estava falando também sobre mergulho antes, o mergulhador recreacional 18 metros, mergulhador técnico, o mergulhador avançado 30, né, mergulho técnico 50, 100, e aí, quanto mais vai afundando, mais fundo vai ficando, mais complicado é. Então vamos lá, peça de arte da tecnologia estatal, submarino nuclear. A profundidade deles recomendada é 600 metros, porém, o recorde estabelecido no submarino nuclear é 1.000 metros, que seria ali a zona Batial, que a partir dali a luz solar não penetra mais. A partir dali só animais e batiscafos ou submergíveis. Aí chega ali 2.550, uma baleia cachalote consegue mergulhar até essa profundidade, não é? Apesar que são mergulhos de estadia curta, mas de ascensão longa. E aí mais para baixo ali tá o Titanic, que é onde essa cápsula, né, esse submergível implodiu, e ali eles estão, mesmo que não tivesse implodido, é de se pensar que é uma missão de resgate, no mínimo, não diria impossível, mas muito difícil, porque se você pensa que um submarino vai a 1.000 metros, e aí a partir dali só submergíveis, no caso deveria ser submergíveis robô, fazer eles subirem para a superfície ia ser muito difícil, não é? E é uma área, a gente está falando assim, não é que todo mundo sabe ali ter uma boiazinha, aqui embaixo está o Titanic, sabe? É uma área enorme. Ainda mais se você perdeu o contato com submersíveis, podiam ter derivado para muito mais longe,
Então, esse aqui foi só para dar uma exemplificada no esforço que e o quão improvável, o quão difícil que essa aventura que os caras se meteram, né? Nada contra a inovação, nada contra o desenvolvimento. O próprio James Cameron tem um documentário dele porque ele é fascinado nessa coisa do fundo do mar, ele trabalhou com isso antes de virar diretor. Tem aquele filme dele genial, que é O Segredo do Abismo. Ele tem um documentário de um submergível lá, que eles construíram para ir lá nas Fossas Marianas. Então, nada contra a inovação, a pesquisa, mas ali dava para ver que era um troço caça-níquel, basicamente. Porque o cara usava um submergível com três componentes externos diferentes, né? Então, era óbvio que uma hora ia dar. Ele já parecia em si uma coisa enjambrada. E cara, né? E aí deu no que deu. E eles economizaram no material, né? Usaram um material impróprio. Isso é o que denunciou o técnico da empresa, que foi demitido, aliás. Não, o próprio cara que morreu e que estava pilotando, não sei se não tem pilotagem, eu não sei como é que funciona. Ele fala, o dono da empresa, né? Ele fala, eu quebro regras, eu quebrei regras. Eles dizem que não pode, mas eu faço, eu quebro, eu faço. O cara falou mais de uma vez. Ele falou mais de uma vez que ele estava usando material inadequado, né? E foi em nome o que da aconteceu. Inovação, da ciência. Mas é aquela coisa, olha, se a gente para pensar, se ele fosse sozinho fazer isso, ok. Como o Santos Dumont inventou o avião, ele pilotou todos os seus aviões e todos os seus dirigíveis e todos os seus balões. Ele desenhava, projetava e pilotava, entendeu? Muita gente fez isso no início na passagem do século XIX para o século XX. O cara inventava e o cara experimentava, né? Alguns não dava certo. E aí imagina o cara assim, não teve o padre aquele que inventou de voar com um monte de balão? Foi só assim, morreu. O padre dos balões. Santa Catarina, ele morreu. E aí você imagina se o cara fala assim, inventei o avião, aqui voamos. Agora é o seguinte, pessoal, eu vou levar 4 pessoas para a próxima viagem, a gente vai estar cruzando o Atlântico, tá? Só pela bagatela, quem nunca quis voar na vida, pela bagatela de 1.000 francos, vamos dizer assim, a gente cruza o Canal da Mancha. Isso não é inovação mais, isso aí já é trambicagem. O cara já estava usando a lei de Gerson ali. Então, olha, colega, não, e o lastro dele, qualquer coisa, os lastros, umas manilhas de cano, saco de areia. Sabe, porque o negócio, porque ele é o submergível inafundável, né? Tá quase parecendo com aquele presidente que era imbrochável. E com o Titanic, que era insubmersível. Também foi o que o James Cameron falou. Cara, ele falou assim, é um paralelo que tem. Por causa da arrogância no capitão, que foi avisado numa noite de nevoeiro, não ir rápido, diminuir velocidade, porque tinha muito iceberg, e o cara aumenta a velocidade, porque ele queria bater o recorde e chegar primeiro em Nova York, né? E aí fala assim, e a mesma coisa, o cara que projeta o submersível dele, por arrogância, ele acaba matando outras 4 pessoas junto com ele, no mesmo lugar. Então, uma fatalidade por causa da arrogância de alguém. E essa arrogância do capitão, não creio. Mas geralmente essa arrogância vai estar mais ligada com o pessoal que tem mais dinheiro, porque eles estão acostumados a que se lasquem a vida dos outros. Então eles acham que eles são intocáveis. Eles nunca passaram por... eu passei por perrengue. Deu sorte, mas nunca passaram por perrengue dos empregados teus. Isso tu não deve ter passado, mas nunca. Nunca. Porque senão ia ser mais esperto. Falando em recurso, a gente falou sobre isso aqui. Outra coisa que eu até queria comentar com vocês, que a respeito do que eu acho também, a essa altura do campeonato, que eu acho uma estupidez, que é a pessoa escalar o Everest, né? Tá lá a 8.000 metros de altura, e tanto que é uma aventura cara, que o governo já cansou. Os caras falam, tu vai ir, então uma operação de resgate pode chegar a custar $70 mil. Então, cara, antes de tu ir, eles têm que pagar uma inscrição que é $10 mil.
E aí depende, se tu for por Tibete é um preço, se tu for pelo outro país lá é outro, sabe? Mas os caras cansaram. Porque esse bando de idiota, desculpa, mas esse bando de idiota que vai lá escalar o Everest, porque já escalaram o Everest, tá? Não vai ser o primeiro a escalar o Everest, vai lá só pra sujar o lugar, entendeu? Escalei o Everest. Pra criar lixo, e quando tu se dá mal, né, são os Sherpa que tem que viajar contigo, e o governo que tem que ir lá te ajudar, te salvar. Então, me desculpa, mas se você é desse pessoal que escala o Everest, pra mim você é um babaca, tá? Porque eu acho que é um troço, não é assim, tanto de rico, e se não é que por ser de rico, a questão é o gasto em coisa idiota. Se for passar assim, aí eu falo assim, pô, o cara gosta de jogar golfe, gosto de mergulhar, gosto, mas tem umas coisas que são... E sabe o que mais me incomoda no Everest, que eu queria... Vou compartilhar com vocês aqui uma outra ilustração, essa foto aqui, ó, geralmente não aparece, né? Vê as fotos do Everest lá, mas na realidade o Everest é isso aqui, ó, é uma trilha de lixo, porque eles têm essa temporada deles de escalada, né? Que dura 8 semanas, então cerca de 600 pessoas, né? Em 2019 foram 750, tentam escalar o monte que está a 4.848 metros, né? Quase 9 mil metros. Quase 9 mil metros. Então precisa de oxigênio, né? Precisa de toda uma preparação. E aí o pessoal vai chegando nos estágios, não traz de volta. Deixam tudo lá. Sabe que há alguns anos atrás o Everest cresceu 6 metros? Por quê? Na verdade, as técnicas de medição, né, atualizaram a altura dele e acresceram 6 metros ou 10 metros, uma coisa assim, na altura do Everest. É quase 9 mil metros. Pensei que tu ia dizer era do lixo, o que não me surpreenderia. Não, o lixo não está lá no cume, né? O lixo não está lá no cume, né? Eu não posso falar em cume, que eu me lembro de uma poesia, mas depois eu digo ela, agora não pode. Aí, ó, segundo a National Geographic, se estima que cada pessoa gera em média 8 quilos de lixo, né? E que a maior parte fica lá. Ou seja, são 4.800 quilos em média para essas pessoas que escalaram, mais os Sherpas, não é? E aí, tanto que eu fiz uma outra pesquisa que agora é obrigatório, tu tem que voltar com pelo menos 8 quilos de lixo. Porque tudo, fezes, barraca, tudo fica lá, sabe? Eu acho interessante porque uma vez um cara, quando eu era voluntário na Associação do Câncer... porque fulano escalou, aí chegou lá e abriu câncer, hashtag câncer, não sei o quê, pela consciência. Primeiro saber que tem câncer, já sabemos, né? Tem um pessoal meio negacionista. Mas, para que apoiem a associação. Tá, ok. É meio que quase uma alta promoção, sabe? Né? Eu ficaria muito brabo se tivessem doado dinheiro para ele fazer essa publicidade. Porque seria um dinheiro muito mal gasto. Poderia ser bem melhor gasto. Mas a questão é o seguinte, já é uma coisa que já foi descoberta, já foi vencida essa barreira, tá? É perigoso, é arriscado, tu tá arriscando a vida dos Sherpas, dos guias locais, né? E o lixo que a galera faz. Fala, Vitinho. Sim, talvez, eu não querendo me estender muito, mas essa questão que a gente falou antes, da futilidade, do mau uso de dinheiro, etc., também tem alguma importância nisso que nós estamos falando do Everest, tá? Uma coisa, eu não estou dizendo que apoio uma e não concordo com a outra, só que estão duas coisas diferentes. Uma é o esportista que quer fazer uma escalada, com todos os riscos que ela tem, com a preparação que tem que ter, e etc, etc. Agora, no Everest, aconteceram tragédias que são derivadas de dinheiro. Por exemplo, gente que não é preparada, mas tem dinheiro, paga guias que são preparados, em geral, teoricamente preparados, para os levarem até o cume do Everest. Paga uma fortuna. E tem que deslocar aí Sherpas, que são os caras que ficam paleteando os equipamentos, né? E eles não têm o treinamento
necessário para o assunto e cometem imprudências em nome de sei lá do que, gastam uma fortuna e morrem, às vezes, no Everest, e também alguém tem que ir lá buscar corpo, ou às vezes não, mas, de qualquer forma, tem um paralelo aí. A tragédia mais famosa do Everest não é a maior, ela foi superada em número de mortos há poucos anos, aconteceu em 1996, né, em abril de 96. E ela ficou famosa porque ela gerou livros, na época foi a maior, né? Morreram, se não me engano, 8 pessoas no mesmo episódio. E o caso, essas pessoas que morreram eram desse tipo de excursão, chefiada por alguém que é técnico no assunto, que tem experiência, etc, etc, mas está sendo pago para levar os caras até o cume, né? E bem pago. E aconteceu essa tragédia de 96, que gerou um livro famoso, algo mais ou menos famoso, No Ar Rarefeito, do John Krakauer, né? E gerou um contralivro de um sujeito chamado Bukreev, que já morreu no Everest, inclusive, alguns anos depois, porque eu não me lembro qual, eu li os dois livros, faz tempo. Um deles, não sei se o Krakauer ou esse outro, jogou no ventilador e disse isso, está acontecendo uma exploração selvagem do Everest, do ponto de vista de natureza, do ponto de vista de vidas humanas e de dinheiro, para o cara ter a glória. Eu subi no Everest, mas eu não sou alpinista. Eu sou só um milionário que nunca fez nada na vida e resolveu ser rebocado até o Everest. Gastando muito dinheiro. E isso causa perda de vidas. Causou, várias, né? Nessa tragédia, se não me engano, morreram 8 pessoas, mas já morreram 12 numa mesma ocasião, né? Pouco tempo atrás, derivado dessa sandice, né? Desse absurdo, que é a pessoa, bom, eu tenho dinheiro, então eu vou poder dizer para os meus filhos e para os meus netos que eu subi o Everest, né? Que, como disse o André, já foi conquistado, já foi, né, e conquistado em condições bem piores do que o pessoal sobe hoje, né? Muito piores, tecnológicas e etc, etc, etc. Tem um outro exemplo que me ocorre também, que não é no Everest, é no Aconcagua, né? Que vitimou o alpinista mais famoso do Brasil, Mozart Catão, em 98. Eu não pesquisei para cá, eu li, esse troço me interessa, eu li um livro dele, um livro sobre esse episódio. Como tu não pesquisou? Não, eu só me recuperei umas coisas da minha memória aqui. Mas assim... A pauta que... Machete, você não mandou a pauta pro Vitinho, Machete? Assim, Machete, do que a gente paga, eu vou começar a te cobrar. Como é zero, vou começar a te cobrar, Machete. Você tem que mandar pauta pros convidados, Machete. Desculpa, Vitinho, isso não vai acontecer mais, tá? Tá bem. Mas em 98, esse Mozart Catão, é um dos alpinistas mais famosos do Brasil, ele tinha um patrocínio para uma expedição ao Everest. Ao Aconcagua. E o Aconcagua tem uma face que é fácil de subir e outra, que se não me engano é a face sul, que é praticamente impossível. Então é o desafio para os montanhistas, para os alpinistas, né? E ele recebeu patrocínio para escalar o Aconcagua por essa face mais perigosa e mais difícil e arregimentou mais 4 alpinistas. E o patrocínio seria diferente o valor se eles atingissem o cume do Aconcagua e se não atingissem, né? Seria diferente o valor. E eles foram. E em determinado momento, 2 deles disseram, olha, não dá mais para ir, está muito arriscado, tem tempestade, tem não sei o que, avalanche, tempestade disso, daquilo, não dá mais para ir. Os outros 3, eram 5, os outros 3 decidiram ir sozinhos. E ficaram os 2 nesse acampamento, uma espécie de acampamento base. E dali assistiram à morte dos 3 parceiros que morreram no avalanche. Né? Foi um episódio bastante complicado. Um deles, inclusive, que era o mais jovem do grupo, ficou pendurado. Ele não morreu instantaneamente, os outros 2 morreram mais ou menos instantaneamente. Um deles ficou pendurado por uma corda, ele estava ancorado, ficou pendurado por uma corda presa na perna dele, que estava, obviamente, quebrada. Mas o rádio estava ao alcance da boca dele, e ele falou por 1 hora com os parceiros que estavam no acampamento base até morrer. Foi um troço de doido. E também, no fundo disso, o que tem? Sabe-se lá, o que moveu a criatura, um alpinista experientíssimo, que sabia dos riscos, a encarar essa última parte que os outros parceiros dele estavam dizendo, olha, isso aqui não dá para... é muito arriscado, né? O valor do patrocínio seria diferente. Então de consequências trágicas, né? Aí, nesse caso, não era um milionário, era um alpinista profissional, né? Mas em busca de patrocínio, em busca de... No fundo, tem algo a ver com o que nós estamos falando, né? Sim. Mas o Everest é cabal, esse troço. Não sei se ainda hoje é assim, mas até 96, até no ano 2000 e pouco, acontecia isso. A excursão paga ao cume do Everest. Não precisa ser alpinista, só precisa pagar, né?
e aí deu no que deu. Eu não me lembro qual dos dois, se é o Krakauer ou esse Bukreev, que defendia uma tese ou a outra. Eu sei que tem um livro e um contra-livro sobre o assunto, mas era isso. Sim, ótimo. E desde uns anos para cá, o país, né, começaram a limpar, já tiraram 20 toneladas de lixo. Ah, mas aí tá lá, não sei o que lá. Não, mas agora que também dá para ajudar, que o planeta tá aquecendo e tá derretendo tudo, tá começando a aparecer mais lixo de antigamente, né? Essa neve acabam alimentando rios, e isso acaba envenenando fontes de água do país, do pessoal que mora lá embaixo, sabe? Então, eu realmente aqui, ó, eu não tenho nada. Se alguém falar, nunca vou me desculpar. Escala o Everest, tu é um babaca, tu é um idiota. Ainda eu vi um pessoal que colocou assim: limpe o Everest. Mas tu tá aí no Everest, tu tá criando lixo. Não tem sentido. Não vai lá. Então não vai. Então sabe o que tu faz? Tu quer fazer o seguinte, faz uma missão, quer aparecer, quer ser legal, quer fazer uma aventura, viaja até lá e fica na entrada ajudando o pessoal do país a limpar o lixo que tá ali embaixo, tá? Fica no hotel, fica numa pousadinha, e aí tu faz o teu, né? Tu vira um herói, tu faz a tua aventura, ok? E tu ajuda, tu faz alguma coisa útil, entendeu? Porque essas paradas que a galera faz é ridícula. Tá criando mais lixo. Tem uns brasileiros que foram aí, o cara quase se lascaram. Por sorte, encontraram garrafa de oxigênio lixo e conseguiram respirar ali um arzinho, coisa e tal, salvos pelo lixo. Fizemos mais lixo. Cara, parem com essa porcaria, que é ridículo, cara. Aí outro dia, de novo, né? Vamos falar das diferenças sociais. Saiu uma reportagem. O cara, empresário, não sei se era chinês. Era um empresário asiático, no meio da sua expedição, encontrou um outro alpinista com problema e perdeu $150 mil, porque ele largou o sonho dele de escalar o Everest e resgatou aquele alpinista, e aí tá o celular filmando, o cara sendo carregado, sabe? O cara tava bem mal mesmo, o outro companheiro lá. Nessa região da montanha, as temperaturas podem passar dos 30 graus negativos. O guia nepalês convenceu um cliente chinês a desistir da escalada, para que pudesse salvar o alpinista em perigo. Você acredita nisso? Ele carregou o escalador da Malásia por 6 horas até chegar a uma base onde seria possível um resgate por helicóptero, porque o ar é rarefeito, você não consegue subir com um helicóptero até determinados locais. Tá aí, ó, você tá vendo a imagem? O alpinista tremendo de frio, na corda. Esse ser humano com toda certeza ia morrer se não fosse resgatado. E ele acabou voltando para casa, foi colocado em um voo de volta para o país de origem. Pelo menos 12 pessoas já morreram nesta temporada de escalada ao Everest. Detalhe, os alpinistas pagam milhares de dólares para conseguirem subir. E o chinês abriu mão de conquistar o cume para poder salvar a vida do outro escalador. Enfim, histórias fantásticas que chegam do Everest. Sendo carregado assim, imagina, carregado nas costas, né? Sim, nas costas do Sherpa. E o bonitão aqui filmando. Vai lá, que eu tô salvei. Cara, a notícia, ele sacrificou $150 mil porque teve que voltar. Sim, mas quem carregou montanha abaixo foi o cara, o Sherpa, não foi você, ô bonitão. Essa galera, e ainda ele sai como herói. Mas eu tenho muita raiva mas eu fico muito... escalou o Everest, é o nosso melhor voluntário. Você tá com inveja? Não, o melhor voluntário é o cara que foi lá no Everest fazer cocô, deixar barraca, sujar tudo, deixar pelo menos, né? Voltou com 8 quilos de lixo, mas os caras produzem muito mais lixo. Vai ver um peso de um cilindro de oxigênio. Isso é ridículo. Vem falar que 8 quilos de oxigênio. 8 porque os caras fizeram, pelo menos tu vai ter que trazer 8 quilos, cara. Tu vai ter que trazer 8 quilos, pelo menos. Aí passa ali numa baixada, tô chegando lá perto. É só chegar ali, pegar uma bolsinha, aí ó. Dá pra pegar 8 quilos aqui fácil aí nessa altura. Eu quero ver trazer 8 quilos lá de cima. Desgraça. Eu fico muito ruim da cabeça com essas... Tem umas coisas que eu fico... Cara, eu fico... Eu sou pela aventura, sou pela natureza, sou por, né? Mas tem umas coisas que não é ressentimento social. Que eu acho que, assim, é estupidez humana.
É estupidez humana. O cara entra dentro de uma lata de sardinha e o controle é um joystick de Xbox. O cara comprou uma lâmpada assim, pendurou. E o cara pagou $250 mil por isso. É brabo. Não, e aí que eu digo, tu quer fazer coisa melhor com o teu dinheiro, melhor com o teu tempo, aí não quer aqui fazer julgamento, como é que chama? Julgamento de valor? Como é que é essa expressão? Julgamento de valor. Julgamento de valor, como é que você gasta seu dinheiro, o que você faz para se divertir, as tuas aventuras, mas tem umas coisas que, por favor, né? Você podia fazer uns troços mais legal. Pô, tu quer fazer coisa de aventura? Vai lá então limpar o lixo. Tu gosta tanto do Everest? Vai lá, ó. Tem toneladas e toneladas de lixo para você ajudar a limpar. Entendeu? Eu fico muito ruim das ideias. Fale aí, colega, alguma coisa. Não, eu acho. Falou nisso aí também, tem tanta coisa para fazer no mar, né? O tanto de plástico que se tem, que é jogado no mar, né? Tem uma estimativa que até 2050 tenha mais plástico do que peixe no mar. Os peixes já estão com microplásticos, a gente já está, no nosso organismo já está cheio de microplástico, né? E isso vem tudo. Eu não, eu não como peixe. Tá, tudo bem. Mas é como vaca, né? Vaca também pode ter microplástico. Todo mundo tem, Vaca morta, tá, gente? Então, Desculpa, eu não resisti. Então, em vez de tu descer 4.000 metros, 4 quilômetros no fundo do mar, fica na superfície catando plástico. Vai numa praia catar plástico, que tem lugares aí nos oceanos aí que as correntes marinhas, os ventos e tudo mais levam para lá uma quantidade absurda de plástico, né? Não é um plástico que foi jogado necessariamente ali, mas ele é canalizado para lá, né? Então tem lugares assim, então vai lá recolher isso aí, vai dar um jeito de reciclar isso aí do que querer entrar nessa aventura furada aí. Mas enfim. A empresa essa parece que continua vendendo passeio, viu? Você sabe quem era garoto? Sabe quem era garoto propaganda aqui no Brasil desse passeio? O Marcos Pontes. Mas parece que era outra empresa. Era outra empresa, parece. Era outra empresa? Era Marcos, dele. Esse cara é infame. Esse cara, ele é infame. Ele é infame. Ele é infame. Um cara que se preza tanto, que defende a ciência e coisa e tal, ele sempre tá do lado de furada e de negacionismo à ciência. Era pra surfar na onda. Cara, até ontem o cara de novo do lado dele, falando mal da vacina, do lado dele. Ele faz aquela carinha de idiota dele. Da cara de idiota. Não quero nem saber que ele é senador. Ele é idiota, você é idiota. Você quer pregar ciência, foi pro espaço, não sei o quê. Por 4 anos ficou aí apoiando a cloroquina, cortando investimento pra ciência. E aí virou senador e fica do lado desse infeliz, desse desqualificado, que fala de novo. Mas sabe onde é que fica armazenado? No testículo. Sem problema, porque todo mundo que tava ali naquela sala não usa mais os testículos, tá? Por mais que fizesse mal. Então, vai te lascar, Marcos Ponte. É sempre assim. Sempre, se você juntar uma linha, você sempre junta os idiotas, eles sempre vão se unir. Eu aposto que quem escala essa porcaria do Everest, se você ligar uma linha, você vai ver, né? O que eles fazem, né? Aquele pessoal que gosta de uma camiseta da seleção verde e amarelo, fora de dia de jogo. Tô bem sabendo. E aí a gente entra no outra coisa, que é outro turismo idiota que fizeram. Final da pandemia. Ok, vamos voltar a trabalhar. Né? Todo mundo se lascou. Na pandemia tudo fechou, não sei o que, né? Ficaram reclamando, não pode ficar em casa, porque o mercado não pode parar. Né? Quem era pobre ficou mais pobre. E quem era bilionário ficou mais bilionário. E para mostrar na cara de todo mundo como eles ficaram ricos, os mesmos caras que choram do governo
que reclamam da iniciativa, pegaram e foram viajar numa espaçonave lá para fora da atmosfera. Também virei astronauta. Ah, caçamba. Fale aí, desculpa. Eu estava pensando, é um dos piores senados da República que a gente já teve, né? O Senado é mais complicado porque ele não é de 4 em 4 anos, ele é de 8 em 8 anos, né? Mas aí juntou as 2 últimas eleições para o Senado e a gente conseguiu ter eu acho que o pior Senado da história da República, né? Talvez, muito provavelmente, porque tem gente que simplesmente não sei como foi para lá e que também não sabe o que está fazendo lá, né? A gente já vem experimentando esse processo na Câmara Federal, que não estou dizendo que sempre teve deputado corrupto, sempre teve deputado que não, né, que não está nem aí para o povo, sempre teve deputados problemáticos. Caricatos e problemáticos, sempre teve. Mas a gente está vivendo um momento em que tem um monte de gente que não tem nem a ideia do que é estar ali, né? Teve muita gente que usou daquilo ali, que burlou, que corrompeu, que isso, aquilo, mas pelo menos sabia onde é que estava. E tem me parece, atualmente, que no Congresso, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, tem gente que não tem o mínimo estofo, a mínima rito para estar ali. Eu estava vendo um vídeo de uma sessão da CPMI, essa aí, dos autos golpistas, e tem um cidadão que ele é deputado, mas ele não é inscrito na CPMI, ele não faz parte da CPMI. Esses tempos o cara foi de calça jeans e camiseta, invadiu lá e ficou atrapalhando as deputadas que estavam falando. Outro dia ele levantou da cadeira dele e foi para cima de uma deputada lá, tentando intimidar a deputada, porque ela era mulher. E aí o cara, nesse vídeo que eu estava vendo, ele está sentado assim, muito próximo da pessoa que está falando, né? Do lado, assim, quase colado do cara que está falando, e debochando do que o cara está falando, virando para trás, rindo, encarando o cara que está falando. O deputado que está falando está inquirindo o convocado lá, a testemunha, não sei se... A pessoa não estava como testemunha, estava como convocado, como intimado, porque é o coronel que foi citado ali no telefone do ajudante de ordens do ex-presidente. E o cara fica afrontando o tempo inteiro numa senador, assim. Não é deputado. Ele é senador. Eu sei o que tu tá falando. Ele é senador. O cara careca, chega do lado e fica assim. Dos 6 pateta. O careca gordinho dos 6 pateta. Mas não muda muito, né? Se é deputado ou senador, a lógica que o Ivo está traçando aí é essa mesmo. Se tem senador que era ex-juiz que não sabe falar depredaram, fala depedraram, não sabe falar depredaram. O mesmo que não sabe falar cônjuge? O mesmo que não sabe falar cônjuge. Eu às vezes dou por aí umas erradas, mas desculpa, eu não moro no Brasil já faz uns 20 anos quase. E eu falo 3 línguas, e a única vez que eu falo português é durante o podcast. Então, por exemplo, a semana retrasada eu falei, em vez de falar faz parte do Estado-Maior, eu falei alguma outra coisa que não era Estado-Maior. O Estado-Maior, como é aquele gabinete do Exército, o gabinete de... Estado-Maior das Forças Armadas. Estado-Maior das Forças Armadas. E eu falei qualquer outra coisa que não era Estado-Maior, mas que no meu cérebro era para ser Estado-Maior. Às vezes eu me equivoco, mas eu, não ia processo todo dia. Às vezes tu fala umas coisas misturadas com o espanhol. Eu misturo, os idiomas misturam na minha cabeça. Então, mas o cara não consegue falar depredaram. E aí eu pensei, ele falou errado?
Não, aí ele repetiu. Ele repetiu. Aí eu falei, eles devem estar se referindo porque o pessoal pegou aquelas pedrinhas na frente ali da Praça dos Poderes, né? E começou a atacar nos vizinhos. Eles depedraram, não depredaram. Eles depedraram. Tá feio. Mas não vamos falar de política tanto assim. Vamos nos encaminhando para o encerramento, que a gente falou sobre Eu quero falar uma coisa do turismo. Bem, amigos, terminou. É a fase do quem ganha segue, quem perde vai embora. Um episódio sobre viagem. Viagem de gente que a gente odeia. Fala aí, fala, Vitinho. A título disso, tu falou de morar fora do país e falar outras línguas. Eu tenho uma tia que mora na Argentina há muitos anos. E ela é muito presente no Facebook e tal. Eu nunca vi pessoalmente. Ela disse que me viu quando eu era criança, eu não me lembro. E ela mora na Argentina há muito tempo. E ela estava indignada com uma manifestação que houve na cidade onde ela mora, que tinha sido reprimida selvagemente pela polícia, um tempo atrás isso. E ela postou no Facebook: estou assistindo a barbaridade, a polícia reprimindo os manifestantes e os atacando com balas de goma, porque goma em espanhol é borracha, né? Só que ela estava postando em português. Aí eu disse, olha, se a polícia me atacasse com bala de goma, ele só queria escolher o sabor, né? Depende, se tu é diabético, pode ser uma tortura. Porque goma é borracha, né? Gomeria é borracharia, né? Em espanhol. Não, pelo menos em espanhol da Argentina. Mas é isso aí, então, pessoal. Sobre o cume eu falo mais tarde. Sobre quem? O cume. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, essa é a hora de dar o like e se inscrever no canal. Teve um alpinista que voltou de lá do Everest e disse que o sol que no cume arde é muito forte. Mas é que quando chove no Everest, depois volta a brilhar o sol que no cume ardia, né? É verdade. E assim, a gente falou de filosofia, falamos de poesia, agora a gente encerra esse episódio. Se inscreva no canal e até semana que vem. Tchau, pessoal! Vai ter o link da descrição do poema do cume aí, do Vitinho. Dá para escrever já? Vai escrever? Tu vai escrever? Dá para escrever já? Então vamos só se despedir. Dá seu tchau aí, colega aí. Começa aí. Aí eu, quando parar de gravar, aí, quando sair o vermelhinho daqui de cima, ó, cadê? Aqui. Aí tu pode. E agora o mais engraçado é que a abertura do episódio sempre assim, é o Vitinho assim, tá na hora de esculhambar já. É o bordão dele. Vai lá, bota no final, aproveita e bota no final. Tchau, pessoal. Então, se cuidem com turismos extravagantes. Isso pode dar problema, não só para você, mas para outras pessoas que não têm nada a ver com a sua extravagância. E é isso aí. Até a próxima semana. Vitinho, obrigado por ter voltado aí. Desculpa, o Machete não mandou a pauta, mandou todo o clipping de todas as notícias que a gente ia citar, né? Mas na próxima vez a gente vai corrigir isso aí. Mas obrigado por ter voltado aqui. E já deixo o convite, porque a gente estava falando em off, nos bastidores, estava falando sobre viagens de mergulho. A gente tem um episódio sobre mergulho, né? Mas a gente quer fazer um episódio sobre histórias furadas de mergulho. E a gente também estava conversando que às vezes acontece que a pessoa às vezes se põe num risco, que aquele risco que ela se expõe, ela está expondo um profissional que não assinou para participar daquele risco, mas que por uma questão de ética profissional e caráter como ser humano, essa pessoa vai acabar se arriscando para tentar te salvar. E essa pessoa nem queria estar fazendo parte daquilo ali. E ela se meteu naquilo por tua causa para te ajudar. Então, vamos chamar o Vitinho, a gente vai fazer um episódio Histórias Frustradas de Mergulho, para tu vir contar uma história aí pra gente. Todas.
Mas Vitinho, muito obrigado aí, dá seu tchau aí, recomenda o seu canal. Vocês querem fazer turismo? Pensa um cara que tira umas fotos legais quando tá viajando, é o Vitor. Vitor, fala do teu canal aí no Instagram e dá teu tchau. Antes do Vitor falar, eu vou dizer um negócio. O Vitor é um cara que não precisa de pauta antes, porque ele é tão bem preparado que ele já vem, mesmo sem saber a pauta, ele já tem um estofo. O homem já leu um livro sobre qualquer assunto que a gente for falar aqui, ele já leu um livro sobre isso. Mas vai lá, Vitor, dá o teu Pensei tchau. que você ia falar uma sacanagem, ele não precisa de pauta porque ele já veio com a pauta dada. Tem as filhas da pauta também, né? Tem um episódio aí. Mas obrigado pelo exagero, Ivo. Mas a vantagem do cara ser velho, né? Tem isso. O cara já fez mais merda na vida, já leu mais coisa também. Eu sou, a partir de setembro, tecnicamente um idoso, né? Então eu tenho que me preparar para essa fase da minha história. Apesar da cara de guri, no dia 24 de setembro, me tornaria um idoso. Bueno, mas assim, muito obrigado pela conversa. Sempre é bom participar desses episódios com esses temas relevantes e candentes que estão aí, né, pulando na nossa frente na imprensa, e ter uma abordagem um pouco mais crítica, um pouco mais diferenciada, que é a que a gente vê aqui. Muito obrigado pela conversa, aos dois aí, um grande abraço. Obrigado a você. Sobre o meu canal, o meu perfil no Instagram é Victor Ghiorzi com GH, Subline Fotos. Eu gosto muito de fotografar, de tudo que é tipo, né, estudo fotografia, participo de exposições, essas coisas, e viajo, e gosto de viajar e fazer foto nas viagens também. Então, quem quiser ver lá, meu canal no Instagram, Victor Ghiorzi Subline Fotos, ou Victor Ghiorzi no Facebook. Eu publico nos dois o mesmo conteúdo em geral. Tá bom? Abração, gurizada. Valeu. Abraço, é isso aí. E só uma coisinha pequena que eu ia deixar. Segundo o sensacionalista, parece que tem uma vaquinha alternativa aí pro Bolsonaro ir conhecer o Titanic. Já tá passando a outra vaquinha. Essa é verdade. E essa questão do livro, também só fazer um pequeno ponte com o que o colega falou. Também na CPMI dessa semana teve um outro deputado, um outro desses desqualificados, estava assim, que fulano tem livro do Che Guevara em casa, tem livro de não sei quem, tem livro de não sei quem. E eu fui assim, eu acho que o que mais ofende a pessoa não é o livro ser do Che Guevara, é que a outra pessoa lê um livro. Então, acho que esse aqui é o problema maior. Eu tenho uma anedota do tempo da ditadura. Aqui tinha um cara que era professor universitário aqui em Porto Alegre e era guerrilheiro do grupo de esquerda que combatia a ditadura militar. Na época ele nem fazia guerrilha, mas ele apoiava o grupo politicamente. E ele soube que a casa dele ia ser devassada. A polícia ia bater na casa dele. E tocou fora tudo que era livro que ele tinha, que poderia ser chamado de subversivo. E a polícia foi lá com ordem de levá-lo preso, processá-lo, sei lá, né? Jorge Fischer era o nome dele. A polícia entrou na casa dele, ele era professor, então ele tinha em casa muitas folhas de papel A4 em branco. Na época do mimeógrafo, sei lá o que tinha, naquela época, na década de 70. Os policiais não acharam nada, levaram ele preso à baixa de porrada e foi instruído um processo. Esses caras são tudo idiota, né? Processaram o cara formalmente, juridicamente, por subversão. E a prova apresentada foram aquelas resmas de papel A4 em branco, que, segundo os advogados da ditadura, era o seguinte, e aquilo era a prova de que ele iria imprimir material subversivo. É um troço absurdo, e isso aconteceu, tem processo formal na justiça, o cara foi absolvido, era tão absurdo que em plena ditadura o cara foi absolvido, apanhou pra cacete na cadeia, mas foi absolvido nesse processo. E tem um outro caso de apreensão de um livro chamado A Capital, do Essa de Queiroz, que os caras confundiram com O Capital, do Marx. Parece que é o inverso, porque hoje em dia tem gente que mandou o WhatsApp falando sobre dar golpe, mas não era isso que ele estava querendo falar, né? Mas é isso aí, então, pessoal. Até semana que vem. Eu vou ter que falar. O Djavan vai fazer um show na Catalunha, em Barcelona, e o cartaz está escrito em catalão. E aí tem um monte de gente dizendo, olha aí, que absurdo, escrevendo em linguagem neutra. Catalão. Vamos combinar que tem algumas letras, eu adoro o Djavan, mas tem algumas letras dele
tanto faz serem apresentadas em catalão, ou em russo, ou em alemão, ou em português, elas são igualmente difíceis de entender, né? Ele é o autor daquela famosa Mas que o pessoal tu diz tem que ele... aprender japonês em braille, aí tu vai entender. Isso. E tu sabe que tinha gente que achava que ele queria dizer apedrejar pôneis em Bali, ao invés de aprender japonês em braille. Tá bom, pessoal. Vamos lá, que estamos bloqueio aqui do YouTube. Tchau. Tchau, amigues. Mas eu tô falando em catalão, tá? Não é linguagem. Não dá para parar de gravar e nós terminar de dizer as bobagens que nós estamos dizendo que são importantes. Eu vou parar agora.